esposa Daniela, né? Os seus filhos, que Deus abençoe, queridos. Que bom, que bom. Queridos, Juliano, né? Carinhosamente aqui eu chamo ele de Juliano. Ele foi aluno, né? Da Isabel na década de 90, né? Isso mesmo, 90, né? Bem no início, não foi? 93. O Eliésio estava nascendo. 93, isso mesmo. Ele nasceu em 93, então foi 92, né? 91 e 92, querido, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Tem um tempinho atrás, então, né, Juliano? Uns dias. O Juliano, ele bom, eu não vou falar aqui, né, os detalhes, né? Ele fique à vontade para falar. Então, em 91, 92. 92, então tá certo. 91, 92. Isso, terceira e quarta série, só para vocês terem uma ideia. Né? E de lá, né, para cá, ele vai contar aqui um pouquinho sobre essa história aí, um pouquinho para os irmãos estarem cientes, né? Mas para mim é uma honra tê-lo aqui mais uma vez, né? Você já veio aqui, né? Veio uma vez aqui, né? Para nós é uma honra tê-lo aqui mais uma vez e certamente, tá? Deus vai falar muito ao seu coração. É um homem de Deus, sua família, né? E qual nós aprendemos a amar tanto, né? E esse vínculo, né? Essa amizade que nós temos é muito forte, né, Juliano? Então, que Deus possa te usar nessa noite, né? Vamos orar para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém, queridos? Pai, eu quero colocar a vida do teu filho, ó Pai, Juliano, que vai levar a palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações. Que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações, usando o teu filho, ó Pai, para a glória e honra do teu nome. Ó Deus, que a unção do Senhor esteja do alto da sua cabeça, as plantas dos seus pés, e que o Senhor abençoe, que o Senhor continue falando em um nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz seja com todos. Glória a Deus. É motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui com os amados. Eu confesso que dá um frio na barriga, a mão fica meio suando, mas diz que enquanto a gente esfria na barriga e a gente fica meio nervoso, é um bom sinal, né? Que a gente ainda está bem temeroso, né? Diante do Senhor, da responsabilidade que é falar, irmãos, do Evangelho do Senhor Jesus. A responsabilidade é muito grande, irmãos, porque nós não estamos tratando de coisas dessa terra. Eu costumo dizer que toda palavra, irmãos, ela pode voltar vazia, mas o profeta Isaías disse que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra de um psicólogo, ela pode voltar vazia. A palavra de um filósofo também pode voltar vazia. A palavra de qualquer pensador também pode voltar vazia. A palavra de um bom orador, ela também pode voltar vazia. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Ela transforma, ela restaura, ela muda. Então, por isso, irmãos, né, a tamanha responsabilidade de todos que sobre a face da terra se põem como instrumento para ser um porta-voz do Senhor. Amém, amados? Pastor Elton disse, né, minha esposa está comigo aqui, o primogênito Miguel, a Melissa já está lá na salinha, né? Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o ano passado nós fizemos 20 anos de casado. O pastor Elton e a Isabel foi nosso padrinho de casamento em 2003, né? Eu brinco, irmãos, que o ano passado eu fiz 21 aninhos, né? 21 em cada perna, né? Casei razoavelmente novo,
mas toda a vida eu fui bem definido, assim, em algumas coisas, né? Eu casei, eu tinha 18 anos, 22 anos, a minha esposa que tinha 18, ela ia fazer 19 aninhos, corajosa, eu brinco com ela, falei, você é corajosa, e para a glória de Deus, irmãos, toda a vida muito bem definido, Deus usou muito, né, a Isabel, em 91, 92, eu me lembro, irmãos, que os meus pais se converteram em 86, eu tinha 5 anos de idade. Contar rapidinho aqui, só essa parte aí do testemunho da família. E quando os meus pais se converteram em 86, lá em Itaúna, tinha o pastor José Leite, acho que o Elton conhecia, a Marta, acho que chegou a conhecer, o pastor José Leite, um homem de fé, né? Ele estava lá na congregação, no bairro Padre Eustáquio, quando nós nos convertemos. E ele que abraçou minha família, junto com a congregação lá do bairro Padre Eustáquio, e ele ia com meu pai para o monte, né? Meu pai foi batizado no Espírito Santo, e ele assim era de grande estatura, né? Os irmãos lembram? E eu via ele, irmãos, eu falava, não, eu quero ser igual aquele pastorzinho lá. Então eu senti, irmãos, que tinha alguma coisa dentro de mim para pôr para fora, e eu não sabia o que era. E quando foi em 91, né? Eu estava na terceira, eu não lembro se foi na terceira ou na quarta série. Eu lembro que a Isabel sempre ela colocava no cantinho do quadro um versículo. E eu lembro que um dia ela colocou no cantinho lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sabia que ela era evangélica, né? E eu novo também, né? Um rapaz, um menininho aí, né? De 8 ou 9 anos. E eu acabei de recitar o Salmo 23, né? Deitar-me fazem verde espaço, tal. Ela, você é evangélico, tal. Então, os meninos estão meio nervosos para fazer a prova, você vai orar para os meninos. Irmãos, olha para você ver. Pensa bem isso hoje, hein, irmãos? Mas, e ela me chamou antes da prova, Juliano, vem cá orar pelos meninos. Irmãos, eu saí pôr na mão na cabeça dos menininhos, tudo na fila. Que Deus nos dê sabedoria, graça para fazer a prova, nos dê calma. Sem saber, sem entender direito, mas pôr na mão na cabeça deles tudo e orando por eles. E eu comecei a ver, irmãos, que tinha alguma coisa dentro para pôr para fora. E quando foi um dia, né, antigamente, hoje não tem muito isso mais, tinha aqueles momentos cívicos na escola, né? E um dos momentos cívicos que teve na escola, a escola toda foi para o pátio, né, lá da escola, todas as classes foram para o pátio da escola, era o dia da Bíblia. E ela chegou perto de mim, de surpresa, igual o pastor Elton de manhã. Vem cá pregar hoje à noite, vem cá. Aí já me deu que gelo na barriga, me dá que frio na barriga. É bom, né? Esse friozinho é bom. E ela falou comigo na hora, assim, Juliano, eu estava sentado assim na carteira, eu sentava na carteira, lembra, assim, perto da parede. Juliano, nós vamos ter um momento lá do dia da Bíblia, um momento cívico, e você vai dar uma palavra. Na hora, irmãos, com a tremedeira, que frio na barriga. Eu toda a vida fui grande, então eu era o primeiro da fila, né? Eu falo que o primeiro da fila sempre tem algumas vantagens, né? Na hora de merendar eu era o primeiro. E quem fez exército aí, né? Eu não sei como que é hoje, eu não cheguei a fazer exército, mas geralmente os pequenos ficam atrás, né? Então são os últimos a ser alvejados. Então ser pequeno tem as suas vantagens, né? A fila do exército é o contrário, não é isso mesmo? Quem fez exército aí, ela é o contrário. Os pequenos ficam atrás, os grandes ficam na frente. Então, os pequenos, de certa forma, vai ser os últimos a ser alvejados. Tem algum recurso ainda, né? Mas aí, irmãos, eu como primeiro da fila ali, né? A gente tinha aquele momento ainda, né? Ali na década de 90, dava a mão à professora para ir para transitar na escola, né? Tudo em fila, os homens de um lado, as mulheres do outro. E eu ali, irmãos, aquele gelo na barriga tremendo. E eu me lembro que na fila, eu invoquei o nome do Senhor, irmãos. Eu falei, Senhor Jesus, me dê palavras, me dê palavra. Irmãos, criancinha, sem entender nada direito. Mas eu só sei, irmãos, que me veio um espírito de ousadia na hora. Aí me chamou lá, a escola inteira no pátio. E me chamou lá na hora, né, daquele momento cívico. Agora nós temos um aluno que vai falar sobre a Bíblia, né? A Maria Ângela, que era supervisora na época, chamou, representando os alunos. E eu, irmãos, eu lembro até de algumas palavras que eu falei até hoje. Quero falar para vocês, hoje nós estamos aqui, comemorando o dia da Bíblia.
mas de nada adianta. Se a Bíblia estiver aberta no Salmo 91, enferrujando as folhas, cheia de poeira, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E veio aquela ousadia, irmãos. E literalmente, eu percebi duas coisas. Mateus capítulo 10, abre a tua boca que eu te darei palavras. Que não tinha nada ali, foi na hora que eu invoquei o nome do Senhor. E eu comecei a observar, tem alguma coisa aqui dentro para pôr para fora. Tem alguma coisa para pôr para fora. Em 92, desci as águas do batismo, quando ia fazer 11 anos de idade. Em 93, eu estava na quarta série. Em 93, em maio de 93, fui batizado com o Espírito Santo. Aí os olhos do meu entendimento começou a ser abertos, irmãos. E esta boa obra que o Senhor começou no meu coração, Ele vem completando até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, foi um marco. Deus usou Isabel, talvez sem ela nem ter noção do que Deus estava usando, Eu lembro que no dia que eu fui na convenção, passar pela banca lá, examinadora, eu lembro que a pastora que veio me entrevistar, eu contei esse testemunho para ela. Eu falei, eu só sei de uma coisa, desde os meus 10, 11 aninhos de idade, desde os meus 9 anos de idade, eu tive a oportunidade de falar, no momento cívico lá da escola, e eu vi que tinha algo de dentro para pôr para fora. E eu venho nessa fé, e só para vocês, irmão, eu terminei o 2º grau, uma que eu estava muito cansado, trabalhando, estudando, Comecei a trabalhar com 12 anos, hoje é um absurdo falar isso, Com 12 anos eu já trabalhava fora, estudava de manhã e trabalhava à tarde na sapataria. E a partir da 7ª série comecei a estudar à noite, trabalhando durante o dia, nunca mais parei. E no 2º grau eu já estava muito cansado. E a única coisa que eu priorizei, eu falei, eu não vou fazer nenhum curso superior agora, mas eu vou terminar o curso teológico, porque eu quero ir na convenção. E aí no ano 2000, terminei o curso teológico, de 99 para 2000, no ano 2000 eu fui na convenção, na igreja quadrangular, a gente chama de obreiro credenciado, que é aí como pastor. Em 2001 eu tive a oportunidade, de estar na frente de uma obra lá no bairro Novo Horizonte, em Itaúna, fiquei lá de 2001 a 2004. E nunca parei, irmãos, sempre participando, ajudando. Antes de eu ir lá para a igreja, Você vê, um adolescente, eu era um adolescente de 16 para 17 anos, eu era o presidente dos jovens. Em 99 nós fizemos um retiro, eu vejo o acampe aí, é sobrenatural, ter um momento separado para buscar, para meditar. Em 99 nós fizemos vários retiros de carnaval, 2000, 2001. E em 99 nós fizemos um retiro lá, irmão, sem estrutura física, lá na chácara da igreja lá. Foi quase 250 jovens. E nós fazendo barraca de lona, e o fogo caindo, e a presença de Deus manifestando, irmãos, que maravilha, E depois disso nunca mais parei. Aí em 2004, eu voltei lá para a 4ª igreja do Jardim Marinha, onde o pastor Geraldo é o pastor lá, o pastor Elton, a Marta conhece, O pastor Geraldo, homem de Deus, está lá há muitos anos, tem mais de 30 anos que ele está lá no bairro. Começou uma obra praticamente do zero. Quando ele pregou lá em 88, a minha irmã tinha 2 dias de nascido. Ele pregou lá no dia 28 de março, a minha irmã tinha nascido, que é a caçula, no dia 26 de março. Ela nasceu no sábado, ele pregou lá na segunda-feira, que era cultos nos lares, que tinha na época toda segunda-feira. Então ele está lá desde 88, pregando o evangelho, começou uma obra do zero, construiu um templo lá, E graças a Deus, a obra do Senhor não para. E eu voltei lá para a 4ª igreja depois disso, e voltei a trabalhar com um grupo de jovens, depois o grupo de homens. Leciono na escola bíblica dominical, Hoje de manhã nós estávamos lá estudando. Nós começamos esse ano estudando um pouquinho sobre a história da igreja após o livro de Atos, É muito lindo, irmãos, meu Deus do céu. E então eu estou lá trabalhando com um grupo de homens, na escola bíblica, e auxiliando o pastor Geraldo, junto com toda a equipe de obreiros lá, naquilo, que ele necessita da gente. Só sei de uma coisa, irmãos, a obra de Deus é preciosa, é maravilhosa.
Nós podermos, irmãos, ser instrumento no reino de Deus é algo sobrenatural. Realmente nós não merecemos. Eu, quando vou falar, irmãos, sobre essa questão de ser instrumento no reino de Deus, eu lembro muito daquela palavra de Paulo, dizendo que nós precisamos ser bons dispenseiros da graça de Deus. E todas as vezes que eu me falo como bom dispenseiro da graça de Deus, embora nós não mereçamos, nós temos, irmãos, um privilégio muito grande, porque o dispenseiro, ele tem acesso à dispensa. Eu até vi que tem uma porta escura aqui, né? Irmãos, o dispenseiro, ele tem acesso à dispensa. E quando nós chegamos na dispensa celestial, é o dono da dispensa que fala, serve isso hoje, né? É ele que fala qual alimento que nós vamos servir. Mas nós temos muito privilégio, porque nós temos acesso à dispensa, né? Nós temos acesso à dispensa dos céus para ministrar, e isso é sobrenatural, irmãos, isso não tem preço, né? É algo maravilhoso. Amém, amados? Estou aqui debaixo, né? Aí eu liguei para o pastor Geraldo, estou aqui debaixo da bênção dele, né? E é um pouquinho aí, né, da minha história. O meu pai era alcoólatra, a minha avó já era convertida. Em 86 ele entregou a vida para Jesus. O Senhor Jesus libertou a minha família, irmãos. Eu tinha 5 anos de idade, né, quando os meus pais se converteram. Mas antes dos 5 anos, eu lembro a opressão que era o meu lar sem Jesus. E como que foi o meu lar depois de Jesus, né? Meu pai chegava tonto em casa, irmãos, deitava no sofá, né, e pedia água gelada, né, com a ressaca, aquela coisa. Eu e meu irmão, nós ficava tremendo, brigando um com o outro. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, né? Ele é pastor também, missionário. Meu irmão tem as canelinhas mais quentes, ele não para muito quieto não, né? Estava no Rio, agora está em São Paulo. Outro dia foi fazer missões lá na fronteira, na Tríplice Fronteira, né, com os irmãos lá, e ele é mais missionário. Eu já sou a canelinha mais fria um bocadinho, gosto de ficar mais... Ele já tem essa canelinha mais quente, né? São os chamados, né, irmãos? É a preciosidade do corpo de Cristo. E eu me lembro muito bem, irmãos, que eu e ele, a gente ficava brigando para ver quem ia levar água gelada para o meu pai. E eu me lembro, irmãos, que depois que eles entregaram a vida para Jesus, irmãos, o meu pai foi um precioso pai, né? Em 2022, dia 28 de abril de 2022, ele foi promovido para a glória, né? Não é brincadeira, né? O que o pastor Elton passa aí, que a família passa, irmãos, não é brincadeira. Perdeu um ente querido, e quando ele faleceu, né, e desde que ele se converteu, irmãos, aí realmente nós vimos quem era o meu pai, né? Muito amoroso, cuidadoso, provedor, né? Maravilhoso. Ele morreu, eu estava com 40 anos, então literalmente, conforme a Bíblia, né? Cada geração é 40 anos, eu vivi uma geração certinha com meu pai, para pegar o legado, e literalmente, irmãos, eu pude observar, ele, há uns 4 anos antes de falecer, ele foi diagnosticado com Alzheimer, embora muito novo, faleceu com 69 anos, né? Ele tinha 65 anos, foi diagnosticado com Alzheimer, e eu creio, irmãos, na cura divina. Eu creio na cura divina. Irmãos, eu creio na cura divina, né? Só para vocês verem, claro que tinha vários irmãos orando, lá na congregação do Novo Horizonte, onde que a gente estava lá, vários irmãos de outras denominações orando, né? Eu vou contar esse milagre lá da congregação, mas só concluindo aqui o do meu pai, vamos uma coisa de cada vez, né? E eu orando, irmãos, pela cura do meu pai, porque eu creio na cura divina. E eu me lembro, irmãos, que de dezembro de 2021 para frente, eu parei de orar pela cura. E todas as orações que eu fazia, Senhor, dê ao meu pai e à minha mãe saúde e paz na terceira idade. Dê ao meu pai e minha mãe saúde e paz na terceira idade. E aí, eu levava meu pai até dezembro de 2021, eu que levava ele para receber, né, mesmo tendo um probleminha ali. Não chegou a ficar acamado, nem nada, né? O último mês que foi mais complicado, por causa da questão de higiene. No dia que ele faleceu, de manhã ele levantou, foi no banheiro. No dia anterior, tinha almoçado, né, tranquilo. E quando foi 9 horas da manhã, 9:30 da manhã, foi promovido para a glória, deitado na sua caminha, de mão dada com a minha mãe, né? E só para vocês verem, irmãos, como que são as coisas, né? E aquela angústia, aquela coisa, né? Ele faleceu na quinta, foi sepultado na sexta,
E no sábado eu saí para fazer uma caminhada, chamei o Miguel, falou, não, vou dormir até mais tarde e tal. E no sábado eu saí para fazer a caminhada. E na caminhada, irmãos, eu falando com o Senhor, falando, Deus, eu não estou entendendo. Eu estava orando pela cura, Pai. Eu estava orando pela cura. E eu andando, chorando e andando, chorando. Passava alguém, eu limpava rapidinho. Passava um conhecido, cumprimentava de longe. Falava, não me para não, deixa eu andar. E eu lembro que eu fiz a minha caminhada, fui lá andando e chorando. E na hora que eu estava descendo uma rua lá, para pegar uma outra reta lá, no bairro onde eu estava morando, o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, eu não estou entendendo. Eu creio na cura divina, eu orei pela cura divina, e como é que fica esse negócio? Aí o Espírito de Deus começou a falar no meu coração, filho, você lembra que de dezembro para cá, aí que a ficha começou a cair? Porque é Ele, irmãos, que opera em nós, tanto querer como efetuar. Na verdade, nós não sabemos orar, irmãos. É o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele começou a trazer na minha mente, você lembra que de dezembro para cá, você não está orando mais por cura? Você está orando para que eu desse para Ele saúde e paz? Irmãos, e Deus me deu aquele conforto no coração, aquela força, porque nesse dia que meu pai faleceu, bem provável, ele deve ter dado algum AVC, alguma coisa, conversando com a minha mãe, né? A minha irmã me ligou, tipo, narrando a morte dele. Ele estava com o braço na cama assim, quando a fé o braço dele cai, e a minha irmã falando com ele, papai, levanta o braço. Aí ele falou, não, estou levantando. Foi paralisando. Então, bem provável, irmãos, o Espírito de Deus começou a me mostrar. Bem provável, ele deve ter dado algum AVC. Daquele momento para frente, ele ia ficar acamado, com sonda, aquele processo, né? Muito penoso. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Você lembra que você está orando para que eu desse para os seus pais saúde e paz? Da agora para frente, ele não teria mais saúde nem paz. Por isso eu recolhi ele. E aí veio aquele conforto, aquela paz. Eu falei, não, está entendido. Está doendo. De vez em quando ainda dói muito, irmãos. Tem dia que eu lembro, igual final de ano, dói muito, né? Tem dia que eu viajo, né, a trabalho, estou sozinho no carro, ainda choro muito. É muito gostoso, irmãos. A gente tem que glorificar a Deus por tudo. Mas aí, irmãos, como que o Senhor, guarde isso, meu irmão, Deus tem um compromisso com a sua oração. Nós achamos que muitas das vezes nós oramos e Deus não responde, irmãos, né? Outro dia eu até meditei na virada de ano, né? Irmãos, não quer dizer que Deus não fez o que nós queríamos, que Ele não ouviu a nossa oração. Ele ouviu, irmãos. O problema é que muitas das vezes nós achamos que Deus só ouve a nossa oração quando Ele faz o que a gente pediu. Mas depois Ele vai nos mostrar que a vontade dEle é soberana, que Ele fez o melhor para nós, irmãos. Deus tem um compromisso com todas as orações que são feitas em o nome do Senhor Jesus. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Irmãos, Deus tem um compromisso com a sua oração. Se você foi justificado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, Deus tem um compromisso com a sua oração. Todas as suas palavras são ouvidas diante do Senhor. Mas não quer dizer que Ele está ouvindo, que Ele vai fazer o que você está pedindo. Ele vai fazer o que é melhor para você. Ele vai fazer conforme a sua vontade soberana, que é o melhor, que é perfeita, que é agradável, que é o melhor. Então, meu irmão, né, é algo para a gente pensar. E como eu creio em milagres, só contando o testemunho lá, quando a gente estava lá na congregação, os irmãos orando, irmãos, esses momentos de oração é muito importante, concordar, orar mesmo. Tinha ela nem congregava, ia lá visitando a filha de uma dona. A dona era firme com a gente lá, a mãe da jovem que estava grávida. E, só para vocês verem, irmãos, como é que Deus é maravilhoso e como que a gente realmente tem que continuar crendo na cura divina. E todo mundo orando, né? Por quê? Porque aquela filha daquela dona que estava grávida, ela foi fazer ultrassom. E na hora que fez o ultrassom, viu que aquela criança não tinha as pernas, não tinha as perninhas. E eu me lembro, irmãos, foi no ultrassom da Melissa, né? Foi no ultrassom da Melissa ou do Miguel? Foi no ultrassom da minha menina. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Só que
eu vou contar o milagre aqui. Aí, irmãos, fez o ultrassom, a criança não tinha as perninhas. E todos os irmãos começando a orar, clamando Deus por misericórdia. A avó, né, que congregava com a gente lá, preocupada, a menininha vai nascer sem as perninhas, irmãos. Quando ele chega lá, com 8 meses, na hora que vai fazer o ultrassom, as perninhas da menina estavam lá de novo, irmãos. Deus operou um milagre, a criança ia nascer sem as pernas, e Deus colocou as 2 perninhas lá na menina, irmãos. E quando a Melissa nasceu, eu falei, aí eu fui conversar, né, com o obstetra lá, eu falei, rapaz, deixa eu te perguntar, você me desculpa, é possível em algum ultrassom vocês não veem as perninhas de um bebê? Ele falou, é impossível. Por quê? Porque isso é a técnica mais antiga que nós usamos quando a gente faz um ultrassom. A gente mede o fêmur, a gente mede a coluna cervical e a gente mede o crânio. São as 3 medidas que a gente tira. Não sei se tem algum médico aqui, né? Ou alguém da área de saúde. E ele disse, são as 3 medidas básicas. Olha aqui, ó, estou pegando aí da minha menininha, estou pegando aqui a medida do fêmur dela, estou pegando a medida da coluninha cervical e estou pegando aqui a medida, né, aproximadamente da circunferência do crânio dela. São as 3 medidas básicas, e em cima dessas 3 medidas, nós calculamos o tamanho e o peso da criança. Fora as outras técnicas que tem agora, né, mais recente, né, vários outros ultrassons aí. E na mesma hora, irmãos, né, e uma que a filha também levou, o ultrassom antes, a menininha sem as pernas, e o ultrassom depois, a menininha com as pernas, irmãos. Mas não é que eu estava duvidando, é que eu queria saber tecnicamente se poderia ter havido algum erro na hora do ultrassom. E o médico falou, isso não tem como ter falha, porque nós pegamos essas 3 medidas. E na hora, irmãos, eu falei, realmente, Jesus operou o milagre, irmãos. Jesus colocou as perninhas, irmãos, na vida daquela criança que iria nascer, né, com problemas, sem as perninhas. Então, irmãos, nós temos que crer realmente na cura divina. Deus tem um compromisso com a sua oração. Deus tem um compromisso com seus filhos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, irmãos. Por isso, meu irmão, independente das situações, ore. Independente das turbulências emocionais, ore. Filipenses 4:6, seja as vossas petições conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas, ações de graças, em tudo seja as vossas petições conhecidas diante de Deus. Em tudo, irmãos, é tudo. Todas as áreas, todos os detalhes, fale com o Senhor, né? Ele vai ouvir, Ele está ouvindo, irmãos. Agora, se Ele vai fazer o que você pediu, é outra história, mas que Ele ouve, e se Ele não fizer o que você pediu, Ele também vai te responder o porquê que Ele não fez, porque Ele tem um compromisso com a sua oração. Amém, amados? Glória a Deus. Está na bênção, irmãos? Só glória, fica de olho no relógio aqui, para a gente adorar o Senhor. Vamos meditar mais um pouquinho nas Sagradas Escrituras, irmãos. Abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. E quanto ao que o pastor Elton disse, eu admiro esse jovem, irmãos. Eu admiro o pastor Elton, sua família, né? A sua esposa, o seu filho, eu admiro aí, né? A Marta. São pessoas, irmãos, que só de você estar perto você aprende, né? É muito bom, irmãos, ter pessoas assim, né? É um mestre, né? Realmente, é um mestre. E admiro muito, né? Todo esse tempo que eu os conheço. Pessoas muito sérias, pessoas de Deus. Abrace mesmo, irmãos, a obra do Senhor junto com eles aí, né? Realmente é muito maravilhoso contribuir para o reino do Senhor. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Diz o seguinte, vamos ler apenas o versículo 9, 10 e 11. Amém? Os que encontraram, digam amém. Só glória. Lá a gente, como se diz, fica meio, né? Lá tudo a gente fala, fica perguntando amém, fica molando o povo, né? Toda hora, levanta, senta, amém e tal. Só glória, né? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Disse Jesus, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Feche os seus olhos só mais um instante no nome de Jesus. Pai Celeste, já estamos aqui meditando, conversando com a tua igreja, Pai, com teu povo, parte da tua igreja aqui na face da terra, Senhor. Senhor, continue falando conosco, Pai, que a tua palavra, ela possa encontrar realmente guarida no nosso coração, que possamos esconder a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Deus amado, fale conosco, Pai, continue me livrando, livra-me, ó Pai, de toda soberba, jactância, vanglória, Senhor Deus, pois serei livre de tamanha transgressão. Que seja agradáveis ao Senhor as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Sua glória. Irmãos, então contei aí um pouco de testemunho, mas agora meditar um pouquinho nas Sagradas Escrituras aqui, irmãos. Um texto muito conhecido, mas se eu puder intitular, né, essa meditação, eu iria intitular, irmãos, ou dou o título a essa meditação. Eu lembro que, né, eu vim visitar o pastor Elton após a sua cirurgia, e ele disse, irmãos, que nós precisamos descansar na soberania de Deus, porque tem coisa que a gente não entende, e como a gente não entende, nós precisamos descansar na soberania de Deus. E aqui, irmãos, o título que eu daria para essa mensagem, principalmente na parte B do versículo 10, vida em abundância. Jesus veio com um propósito, Ele veio nos dar vida, e Ele veio nos dar vida em abundância. E eu faço uma pergunta: como ter esta vida, e como ter esta vida em abundância? Então, irmãos, eu dou o título da nossa meditação aqui: descansar na graça e soberania de Deus. Irmãos, nós só conseguimos ter vida e vida em abundância se nós aprendermos, irmãos, a descansar na graça de Deus. Dois cânticos aqui que me chamou muita atenção. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Irmãos, nós só temos vida de verdade se nós reconhecemos a graça de Deus, irmãos. Né, os irmãos conhecem, né, muito bem as Sagradas Escrituras. A primeira coisa para nós termos vida é reconhecer a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Paulo, ele diz, irmãos, aos Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer ter vida, e vida em abundância, aprenda a se render à graça de Deus, a esse favor imerecido, a este amor incalculável, a este amor que nos constrange. Paulo chegou a dizer: Senhor, o teu amor me constrange, eu fico constrangido com o teu amor. Então, irmãos, nós sabemos que a salvação é pela graça. Nenhum de nós, irmãos, por nós mesmos, por dignidade própria, por qualquer coisa que venhamos fazer, nós temos o direito ou a dignidade de chegar diante de Deus: Senhor, o Senhor tem que me salvar por causa disso, aquilo outro. Jamais. Todos pecaram e separados estão da graça de Deus. É somente todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É somente, irmãos, a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, que nos pega meros pecadores, merecedores do inferno, e faz de nós, amados irmãos, filhos de Deus, dignos, amados irmãos, de ser chamados filhos de Deus, de ter comunhão com Deus que é santo, com Deus, amados irmãos, que é santo, 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 que é poderoso, que é amoroso. Então, irmãos, é a graça. Então, quando Paulo fala, olha, não é pelas obras, é pela graça. Né? Nós estamos estudando um pouquinho lá sobre a história da igreja. A igreja, ela foi, irmãos, bombardeada pelos sistemas externos e internos.
Mas como Jesus tinha dito para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nenhum sistema interno ou externo pode deter a igreja do Senhor Jesus na face da terra, irmãos. Nenhum. E nós vemos, irmãos, um dos bombardeios, né? Em 397 antes de Cristo. Só pegar aqui o dado certinho aqui, ó. Nós vemos um bombardeio, irmãos, a respeito desse assunto. Irmãos, levantou, né, através de Pelágio, que ele pregava e ele dizia, olha, o homem, ele, por ele mesmo, pela vontade dele, ele pode ser salvo. Ele é livre como Adão antes do pecado, a consequência foi para alguns. Aí teve, irmãos, um concílio regional, lá em Catargo, chamado Sínodo de Catargo, em 416 depois de Cristo, que levanta Agostinho de Hipona, e fala, espera aí, não é assim não, a salvação é pela graça, e várias outras coisas, né? Tem as obras de Agostinho, mas esse concílio aqui, irmãos, um dos assuntos que foram debatidos, que Pelágio, né, estava defendendo, é que o homem era tão livre como Adão antes da queda. Mas Agostinho, firmado nas Escrituras, ele prova que o homem caiu num estado de depravação e miséria, e que a salvação tem que ser exclusivamente pela graça de Deus. Embora alguns, né, pega essa questão aí, levando pelo lado da predestinação, né, mas tudo bem, não vamos entrar aqui em questão. Mas, irmãos, ele firma uma verdade na igreja ortodoxa, que a salvação é exclusivamente pela graça, que realmente, após a queda do homem, né, de Gênesis 3 lá, irmãos, o homem entrou numa depravação moral, numa depravação espiritual, e somente a graça de Deus na vida do ser humano, irmãos, é que faz com que ele seja salvo, é que faz com que ele tenha vida, e vida em abundância. E hoje, irmãos, nesse novo tempo, no neopentecostalismo, na nova era que nós estamos vivendo, nós também somos bombardeados, irmãos. Se você pegar as redes sociais, aí você vai achar de tudo. Hoje, irmãos, uma das coisas, tem várias coisas que nós estamos sendo bombardeados, mas uma das coisas, irmãos, que a igreja está sendo bombardeada, é pela teologia dos coach. Eu tenho alguma coisa contra, irmãos? Não, mas tem várias coisas que eu não sou a favor. Irmãos, tudo bem, resultado, melhor performance, melhor resultado, descobrir o seu potencial, potencializar o seu potencial. Eu não estou falando aqui, irmãos, de ter vida em abundância, apenas financeiramente, isso faz parte, irmão. Mas Jesus está dizendo aqui, que a vida em abundância que Ele quer nos dar, irmãos, é através da sua preciosa graça. Olha a convicção, irmãos, de pecado que estava no coração de Martim Lutero. Todo dia ele ia confessar, até que o padre, né, que recebia ele ali no confessionário, falou com ele, Lutero, vai embora, o dia que você pecar de verdade, você volta aqui, e vem confessar. Irmãos, e até que Lutero, ele encontra lá, né, nós conhecemos a história, o justo viverá pela fé, e ele recebe o perdão dos seus pecados, e ele falou, opa, essa é a verdade, essa angústia que eu tinha no coração, eu encontrei na graça de Deus, na fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Irmãos, o que adianta, irmãos, ser próspero em qualquer outra área da vida, se espiritualmente, irmãos, nós vivemos como mendigos? Vida abundante nós só temos, irmãos, se nós descansarmos na preciosa graça de Cristo Jesus. Porque independente das situações, da prosperidade, amados irmãos, da falta, da escassez, olha o que Paulo lá, nós gostamos muito de Filipenses 4,13, né?
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lê o contexto todo ali, volta uns versículos antes, lê o capítulo 4 todo para você ver. Eu gosto muito quando ele fala, eu aprendi em todas as coisas, eu aprendi. Eu estou falando isso, para que vocês, ó Filipenses, tenham crédito com o Senhor. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Em alguns momentos eu fui assistido por algumas igrejas, mas eu aprendi. No momento da fartura, eu aprendi que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. No momento da escassez, eu também aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que Paulo aprendeu? Porque ele aprendeu, irmãos, a ter uma vida abundante, rendido aos pés da graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus é maravilhosa, irmãos, a graça de Deus nos dá vida. Olha o que ele fala, essa graça, irmãos, ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, antes de qualquer coisa, é o que a irmã disse, ele nos amou primeiro. Antes de nós entregarmos a vida para Jesus, irmãos, ele já nos aceitou. A verdade, irmãos, não somos nós que aceitamos ele, não fomos nós que o encontramos, foi ele que nos encontrou. Em 86 ele encontrou o meu lar. Cada um de nós aqui, ele nos encontrou em um dia. E se você ainda se sente perdido, deixa ele te encontrar nesta noite. Se renda aos pés do Senhor Jesus, se renda à graça de Deus nesta noite, e realmente você vai ter vida, e vida em abundância. É um paradoxo, né? Vida em abundância, independente das situações, sim, irmãos. Porque você está rendido diante da graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. Então, antes de qualquer coisa, ele nos vivificou. Antes de qualquer coisa, irmãos, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos vivificou com Cristo. Efésios 2:5, versículo 6, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Isso aqui é profundo, irmãos. Aonde Jesus está? Aonde Jesus está? À destra de Deus. A partir do momento que você se rendeu ao Senhor Jesus, a sua graça, a graça de Deus em Cristo Jesus, o que nós tornamos? Igreja, eclésia. Você se tornou o corpo de Cristo. Então, se Jesus está assentado à destra de Deus, é como se você também, nós como igreja, estivéssemos ou estamos assentados à destra de Deus. Kennedy Hagin, um dos seus livros, né? O nome de Jesus, o cristão que ora, ele fala muito sobre isso, até pegando a legalidade, tanto na legalidade, que nós podemos ter autoridade no nome de Jesus, porque foi nos dado uma procuração, correto? Marcos capítulo 16, versículo 16 em diante, foi nos dado uma procuração, como autoridade no nome de Jesus, e essa procuração, esse testamento, ele está em vigor, porque o testador já faleceu. Quando o testador falece, conforme diz o escritor aos Hebreus, o testamento entra em vigor, e também a forma legal é por sermos igreja do Senhor Jesus, nós estamos assentados com Cristo Jesus como igreja, à direita de Deus Pai, e a direita sempre representa o quê? A autoridade. É por isso que a igreja é a única instituição na face da terra que tem autoridade para ligar, irmãos, o pecador aos céus, através da graça de Deus. Por isso Paulo fala, foi-nos dado o ministério da reconciliação. Não porque nós merecemos, mas porque a graça de Deus nos alcançou. E essa mesma graça que nos alcançou, ela quer transbordar, vida abundante, vida que transborda, vida, amados irmãos, plenitude, transbordar, ela quer transbordar nas demais pessoas. O que o irmão disse? Eu vim para o Senhor Jesus e a minha família também está vindo, os da minha casa também estão vindo. O que é isso, irmãos?
Graça de Deus. Graça de Deus transbordando. Você acha que Jesus te chamou, meu irmão, para você ter vida? Sim. Mas ter uma vida abundante é transbordar na vida das pessoas, irmãos. Transbordar a graça de Deus, transbordar o perdão de Deus, transbordar a bondade de Deus. Então, amados, nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu falei rápido aqui, mas deu para entender, irmãos? Tanto na questão legal do Novo Testamento que está em vigor, e dentro do Novo Testamento nós temos uma procuração no nome do Senhor Jesus, tanto também na questão legal, por Jesus ser o cabeça da igreja, ser o cabeça do corpo, que é a igreja, está assentado à direita de Deus, nós também estamos assentados em Cristo Jesus, à destra de Deus. Por isso que você, meu amado irmão, vou usar uma palavra aqui, debaixo da graça de Deus, as suas orações são respeitadas quando elas chegam nos céus. Não é porque nós temos dignidade, mas é porque existe uma base legal debaixo da graça de Deus na nossa vida. Existe uma base legal. Olha lá, irmãos, quando Daniel orou, olha a ação, olha o movimento que teve no céu. Arcanjo Miguel, vem cá. Arcanjo Gabriel, vem cá. Mensageiro, vem cá, vai lá. Porque eu estou ouvindo aqui uma oração de um homem que é muito amado. Oh, expressão maravilhosa. Ser conhecido nos céus. Tem um homem muito amado e eu preciso responder a oração dele. Já tem 21 dias que ele está clamando. Irmãos, me desculpe aqui, né? Tem muita questão aí dos 21 dias de Daniel, irmãos. Enquanto a oração não fosse respondida, ele não iria parar de jejuar e orar. Temos que ter muito cuidado com a superstição aí. Demorou 21 dias a resposta chegar, porque a guerra que houve dos principados, né? Mas poderia ser 30, poderia ser 40, ele iria continuar perseverando. Ah, eu vou fazer o jejum de Daniel, irmãos. Faça o jejum dentro dos princípios, independente de quantidade de dia. A questão é o princípio, a questão não é a regra, a questão é o princípio, irmãos, é o que rege aquela questão. Então, amados, homem muito amado, homem conhecido nos céus. Então, mas a graça de Deus, glória a Deus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É através da igreja que os séculos vindouros conhece a abundante graça de Deus. Aquele que mentia, não mente mais. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque a graça de Deus o alcançou. Aquele que roubava, não rouba mais, porque a graça de Deus o alcançou. Aquele que adulterava, não adultera mais, porque a graça de Deus o alcançou. O amor de Deus o alcançou. Ele reconheceu que o precioso sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário foi para a remissão dos seus pecados. Aquele que roubava, aquele que mentia, não faz mais nada por causa da graça de Deus. Irmãos, é somente através da igreja que as abundantes riquezas da graça de Deus são manifestas pela benignidade que há em Cristo Jesus para conosco. A graça de Deus. Quer ter vida? Graça de Deus. Quer ter vida abundante? Graça de Deus. Só mais um texto aqui que eu quero comentar com os irmãos, mais 2 textos. Olha o que Paulo fala a Tito. Pois a graça de Deus se manifestou. Tito 2:11. Trazendo salvação a todos os homens. Primeira coisa, a graça de Deus traz salvação. Segunda coisa, a graça de Deus traz vida abundante. Versículo 12. A graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Eu não sei quanto tempo que você está caminhando com Cristo.
mas você está numa guerra, talvez dentro do seu coração. Senhor, como é que eu venço isso? Como é que eu venço aquilo outro? Meu irmão, é a graça de Deus que vai te ajudar a vencer a impiedade e as paixões mundanas. É a graça de Deus. Para que vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança. É a graça de Deus que gera perseverança, esperança no nosso coração, aguardando a volta do Senhor Jesus, o seu aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala essas coisas, exorta, repreende, com toda autoridade, ninguém te despreza. Quer ter vida abundante? Graça de Deus. Descanse na graça de Deus. Quer ter vida? Graça, é a graça que se manifestou, irmãos, trazendo salvação a todos os homens. Quer ter uma vida santa e piedosa diante de Deus? Graça de Deus. É a graça que vai te ensinar. Não adianta, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? É a graça de Deus que vai te ensinar a viver os princípios da palavra de Deus. Então, irmãos, sem a graça de Deus, realmente, irmãos, nós continuamos como os miseráveis merecedores do inferno. Mas com a graça de Deus manifesta na nossa vida, nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nascidos de novo, relacionando com nosso Pai Celeste, e isso não tem preço, irmãos. E para encerrarmos e orarmos um pouco, 2 Pedro 3,18, glória a Deus, 2 Pedro 3,18, antes, repitam comigo, antes, antes de quê, irmãos? Antes de tudo, eu quero crescer profissionalmente, glória a Deus, mas antes, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes, eu quero ter um lar abençoado, cresça na graça de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Antes, jovens que estão aqui, antes, eu quero uma esposa, cresça na graça antes. Que na hora que a esposa vir, você vai ser uma pessoa cheia de graça para transbordar na vida dela. E ela também ser uma pessoa cheia de graça para transbordar na sua vida. Aí é um dinamos, aí é uma dinamite, é uma bomba. É uma bomba de graça. Cresça na graça. Cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Antes de qualquer coisa. Irmãos, olha o que Jesus disse. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino de Deus e justiça de Deus não é a justiça condenatória. Olha a justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus, irmãos. Vocês sabem, a justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus, irmãos, é a justificação do Senhor na nossa vida. Como nós precisamos da justiça de Deus? Sermos justos diante do Senhor, a justificação dos nossos pecados. Cresça na sua justificação, cresça buscando o reino de Deus, cresça na graça de Deus, cresça no conhecimento do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, só mais um versículo. Tem mais 5 minutinhos aqui para nós orarmos. Mesmo 2 Pedro, aí talvez você pode perguntar, mas como é que eu vou crescer nessa graça? Irmãos, olha 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo,
vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Olha Pedro falando de crescimento aqui, irmãos. Acrescente a vossa fé. Ali está a virtude, aqui está a bondade. Acrescente a bondade, o conhecimento. O que é que ele está falando aqui, irmãos? De crescimento. Eu já creio em Jesus, eu sou salvo, a fé salvífica, glória a Deus. Então vamos crescer, vamos crescer. Vamos crescer em nome de Jesus. Deus nos chamou para crescer, irmãos. Olha Efésios capítulo 2 lá. Ele nos chamou para construir através de nós um edifício para a glória de Deus. Não é crescer diante dos homens, irmão. É crescer para a glória de Deus. Então acrescente a sua fé, bondade. Adquirir bondade. Eu sou uma pessoa mais bondosa aos olhos do Senhor. Acrescente a sua bondade, conhecimento. Estou adquirindo conhecimento. Acrescente ao seu conhecimento domínio próprio. Estou crescendo em domínio próprio. Vamos crescer mais um pouquinho, acrescente a perseverança. Está crescendo na perseverança, acrescente a piedade. Está crescendo na piedade, acrescente a fraternidade. Está crescendo na fraternidade, acrescente o amor. Porque se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer mais de Cristo Jesus. E quem nos revela a pessoa de Cristo Jesus é o doce Espírito Santo. Se coloque de pé no seu lugar no nome de Jesus. Quero orar um pouquinho com vocês. É essa graça de Deus, irmãos, que se manifesta, salvando, curando, dando vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Se bem suave os irmãos quiserem adorar a Deus com esse cântico, que amor é esse? Que graça é essa? Que amor incalculável é esse? E você vai falar com o Senhor agora, em nome de Jesus. Irmãos, precisamos continuar rendidos ao Senhor Jesus Cristo e a sua graça, descansar na sua soberania, descansar na sua graça, e aí com certeza nós teremos vida e vida em abundância. Vá falando com o Senhor. Pai celeste, Pai amado, é a tua graça, Pai, é a tua graça, Senhor, é a tua graça, a tua graça que trouxe salvação a todos os homens. É a tua graça que nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. É a tua graça que gera em nós a verdadeira esperança. Que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. E quando os irmãos vão louvar e você vai orar. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. A graça de Deus. Com misericórdia, aleluia, me cobres, derramando graça. Vai-te em paz, vai-te em paz. Perdoados estão os teus pecados. Amados, se confessarmos os nossos pecados, e ao meu respeito, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por teu sacrifício hoje eu aleluia, posso andar sem olhar para glória a Deus, trás. Aleluia. Eu não graça compreendo de tamanha bondade que está sobre mim. Espírito Santo. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. Aleluia. Que amor é esse? Aleluia. Graça incalculável. Mergulhe nesta graça. Não tem interesse. Sem reserva. Não quer nada em troca. Sua vontade é boa. Talvez até hoje você estava com alguma reserva. Se entregue por inteiro. Sem nenhuma reserva. Para mim. Deixe Jesus realmente ser o Senhor, o dono da sua vida. Quero conhecer-te, aleluia, ouvir teus segredos. Mergulhe
Não sem importa reservas. se eu me lanço Entrega inteiro, total, sei entrega que nos total. seus braços Entrega existe um total, entrega espaço total. para mim. Oh, glória. Aleluia. Para mim. Aleluia. Quer vida abundante? Entrega total, sem reservas. Tu me das a paz que excede Aleluia. todo entendimento Glória a Deus, humano. aleluia. E quando eu planejo, Aleluia. me mostras que é bem Encha, meu melhor Pai, o encha-nos, teu encha-nos. plano. Encha-nos, encha-nos, Com encha-nos, ó Pai. misericórdia me cobres, Aleluia. derramando graça Oh, em Deus, mim. nós não Eu merecemos, desconheço mas esta outro graça, amor assim. esta graça maravilhosa nos deu esta preciosidade que é o E ao meu Paracleto. respeito eu sei é o que só tens advogado junto pensamentos conosco. de paz. Aleluia. Por teu sacrifício hoje eu Receba mais posso o Espírito andar de Deus, sem meu olhar irmão. para trás. Receba mais desta graça. Eu não compreendo tamanha bondade Pai. que está sobre mim. Pai. Eu desconheço outro Nós amor não entendemos, assim. nós não compreendemos, mas nós queremos viver mais esta graça. Que amor é esse? Aleluia. Graça incalculável. Graça Não quer incalculável. interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é Aleluia. boa, perfeita e agradável. Senhor te ama, meu para irmão. mim. Jesus te ama. Jesus te ama. O amor de Deus é incalculável. Aleluia. Se confessarmos, Quero conhecer Ele é fiel e justo. mais, ouvir teu Aleluia. segredo. Aleluia. Não importa Glória a Deus, se eu aleluia. passo inteiro sem Aleluia. nos seus braços. Aleluia. Crescer, crescer, crescer para a glória de Deus. Crescer na graça. Crescer na graça, receba mais no nome de Jesus. Crescer na graça, crescer na graça. Aleluia. Vida abundante, crescer na graça.